Minha gente boa, boa tarde. Vamos à correção dos exercícios que eu havia passado anteriormente para vocês. Vamos lá. Pessoal, olha só. O exercício 6 que eu pedi para que vocês fizessem, ele nos fala o seguinte: utilizando o papel quadriculado, faça desenhos representando duas ondas. Item A, de mesmo comprimento de onda e diferentes amplitudes. Olha só, o comprimento de onda, ele vai de onde a onda começou a subir aqui até aqui. Então essas duas ondas, elas têm o mesmo comprimento de onda, mas a amplitude dessa aqui é menor que essa. Então essas duas ondas, elas têm mesmo comprimento de onda, porém amplitudes diferentes, ou seja, o distanciamento do ponto de equilíbrio dessa é menor e dessa outra é maior. Letra B, mesma amplitude, porém diferente comprimento de onda. Olha só, a altura que essa chega, que essa é a mesma. Profundidade que essa chega, que essa chega é a mesma. Agora o comprimento de onda é diferente. Ó. Essa aqui, ó, uma onda completou o percurso aqui. Essa não. Uma onda completou o percurso lá na frente, ou seja, esse comprimento de onda é duas vezes maior que esse de cima. Então esse é o desenho da questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 7. Questão 7 fala o seguinte: a ecolocalização ou biosomar é um sentido de alguns animais possuem para localizar e detectar a distância entre os obstáculos e outros animais por meio de emissão e recepção de ondas de ultrassom. Um golfinho emite um pulso de ultrassom que são refletidos por um cardume de peixe, retornando a ele após 6 segundos. Considerando que a velocidade do som na água do mar é igual a 1.500 metros por segundo, qual a distância entre o cardume de peixes e o golfinho? O tempo que o som foi e voltou foi de 6 segundos, que era a distância do peixe ao golfinho. O delta S, nesse caso aqui, ele é 2 vezes D. Por que 2 vezes D? Porque o som foi e o som voltou. Então aqui, o que eu tenho aqui nesse caso? Eu vou usar a equação que é a seguinte: velocidade média ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade? 1.500 metros por segundo. Quem é o ΔS? 2D. Quem é o ΔT? 6. 2 com 6 simplifica, fica 1 e 3. 3 dividindo passa multiplicando. A distância é 3 vezes 1.500, que é 4.500 metros. Agora vamos à letra B desse mesmo exercício. O morcego emite um ultrassom que reflete em uma árvore e retorna a ele também 6 segundos. Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual a distância entre a árvore em relação ao morcego? Olha só, o tempo de novo 6 segundos. Eu quero a distância. O som vai e volta. Então ΔS é 2 vezes D. E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Na verdade, essa velocidade depende de algumas variáveis. Ela pode ter outros valores, dependendo da temperatura, da densidade do ar. Velocidade ΔS sobre ΔT. Velocidade 350, ΔS 2 vezes D. O ΔT é 6 segundos. Divide por 2 em cima e embaixo, fica 1/3. 3 passa multiplicando. 340 vezes 3, a minha distância 1.020 metros. Então essa foi a questão de número 7. Vamos à questão de número 8. Sabendo que uma onda sonora com 2 metros de comprimento, lambda, comprimento de onda, 2 metros,
emite um som com uma velocidade de 340 metros por segundo. Qual a frequência de propagação? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Consequentemente, 340 é igual a 2 vezes f. 2 passa dividindo, 340 dividido por 2 é o f. Então a nossa frequência ela vale 170 Hz. Essa então foi a nossa questão de número 8. Vamos à nossa questão de número 9. Questão 9 fala que durante uma tempestade, uma pessoa abriga-se e vê um relâmpago, porém escuta o trovão 2 segundos depois. Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, que distância que o raio caiu? Tempo, 2 segundos. Velocidade, 340 metros por segundo. A distância é somente d, porque o ΔS é só a distância para chegar até ele, do raio até onde ele está. Velocidade ΔS sobre ΔT, 340, que é igual a d sobre 2, 2 passa multiplicando, d vai ser 2 vezes 340, d vale 680 metros. Vamos lá para a nossa questão de número 10. Questão 10 fala o seguinte: o comprimento de onda sonora emitida por ambulância é 0,5 metros, comprimento de onda 0,5 metros. Sabendo que a ambulância encontra-se em um local onde a temperatura do ar é de 30 graus Celsius, determine a frequência. Queremos saber a frequência da onda emitida pela sirene e a velocidade do som a essa temperatura é de 350 metros por segundo. Então essa velocidade do som nesse momento é 350. Na questão anterior ela foi de 340. Olha só, velocidade, comprimento de onda vezes frequência. 350 é 0,5 vezes f. 0,5 dividindo, 350 por 0,5 é frequência. Então, a nossa frequência é de 700 Hz. Então, essa foi a nossa questão de número 10. Questão 11 fala que em um exame de ecocardiograma, as ondas são transmitidas por um aparelho para dentro do peito do paciente e refletidas pelo tecido do coração e retornam ao equipamento. Conhecendo a velocidade das ondas do ultrassom que se propagam no corpo do paciente, que grandeza física o equipamento deve calcular medir para calcular a distância a cada ponto do coração e formar a imagem. Essa distância, a distância eu vou estar sabendo através do tempo, porque eu já tenho a velocidade, se eu tiver o tempo eu sei a distância. E com isso a gente consegue então mapear esse coração. Pessoal, esses foram então os exercícios que eu havia passado para vocês, todos eles corrigidos. Essa semana eu não vou passar exercícios. Quem tiver com as atividades desse trimestre atrasada, por gentileza, esteja enviando essa semana. E quem tiver de recuperação, aproveite essa semana para estar estudando, para fazer uma boa recuperação. Fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau, até a próxima.